Olá, olá, galera, tudo bem? Bem-vindos a este módulo 5. Neste módulo, nós vamos aprender vocabulário de cidade, as cores, a conjugação dos verbos regulares no pretérito perfeito e a conjugação dos verbos ser, estar, ter, ir, saber e trazer no pretérito perfeito, beleza? Então, vamos lá, vocabulário de cidade. Rua, parque, praça, ponte, passarela de pedestre, faixa de pedestre, calçada, farmácia, padaria, banco, cartório, aeroporto, estação rodoviária, igreja, restaurante, universidade, escola, creche, teatro, supermercado, cabeleireiro, teatro, estádio, museu, posto de gasolina, posto de ônibus, ponto de ônibus, shopping, loja, hospital, cemitério, barzinho, prefeitura, certo? As cores. Então temos branco, preto, marrom, amarelo, azul, vermelho, verde, laranja, roxo, rosa, rosa-choque ou pink, cinza, e temos as tonalidades, tá? Claro e escuro, tá bom? A conjugação dos verbos regulares no pretérito perfeito é assim. Quando o verbo termina em AR, a terminação é no eu, ei, ou, ele, ela, nós, amos, eles, elas, aram. Então, o que vocês fazem? Vocês pegam um verbo, vocês tiram a R ou ER e R, tá? Vocês tiram a terminação e acrescentam a raiz do verbo. Ei, se for eu, ele ou, se for ele, ela, nós, se for amos, e aram, se é eles, elas. Então, por exemplo, o verbo falar fica eu falei, ela falou, nós falamos, eles, elas falaram, tá? Com o verbo terminado em ER, a terminação é I, eu, emos, eram, tá? Então, você pega o verbo, você tira ER da equação e a raiz que fica do verbo regular, você acrescenta I, eu, emos, eram, a depender da pessoa. Então, por exemplo, o verbo beber fica eu bebi, ele, ela, você bebeu, nós bebemos e eles, elas, vocês beberam, tá? E com o verbo terminado em IR é a mesma história, tá? Você tira IR e a raiz do verbo, ou seja, as letras que ficam, você acrescenta I, iu, imos, iram, tá? Então o verbo abrir fica eu abri, ele abriu, nós abrimos e eles abriram, tá? Como exemplos, a gente tem o João bebeu muita água hoje. Os novos engenheiros abriram novas oportunidades de negócio. Eu falei com meu chefe sobre a possibilidade de uma promoção no meu trabalho, tá? E agora vamos com a conjugação de alguns verbos irregulares, tá? Eles não têm nenhuma regra, tá? Então, o verbo ser e o verbo ir, eles estão juntos nesta diapositiva porque eles são iguais, exatos, tá? No pretérito perfeito, como vocês podem observar. Então, eu fui de ser e eu fui de ir. Ela foi de ser e ela foi de ir, sim? Nós fomos e eles foram. Se vocês percebem, acontece a mesma coisa com o espanhol, tá? Por exemplo, de ser, yo fui una buena estudiante. De ir, yo fui a Cartagena. Sim? Em espanhol acontece a mesma coisa. Então, exemplos do verbo ser. Eu fui o melhor estudante do grupo, eles foram trabalhadores muito esforçados. E com o verbo ir, eu fui a Barcelona, nós fomos a um show de música contemporânea. Tá bom? Então, é muito fácil, ser e ir são iguais. Pronto. Agora vamos com ter e estar.
Eles se comportam da mesma maneira, tá? Eu tive, eu estive. Ele teve, ela esteve. Nós tivemos, nós estivemos. Eles tiveram, eles estiveram, tá? Então, como se você já percebeu ou não percebeu ainda, não sei, o verbo ter é tive, teve, tivemos, tiveram. Se você percebe estar, se você acrescenta a letra E e a letra S, você já tem o verbo estar, tá? Você lembra de ter, então, por exemplo, se você aqui estar, eu tive, teve, tivemos, tiveram, igual que ter. Você acrescenta ES e você já está conjugando o verbo estar. Então, eu estive, tá? Como o verbo ter. Ele esteve, como o verbo ter, ele teve. Nós estivemos, tivemos e eles estiveram, tiveram, tá? Por isso eles estão juntos. Porque o verbo estar se conjuga da mesma maneira que o verbo ter, acrescentando a letra E e a letra S. É só isso, tá? Exemplos. Eu tive um cachorro muito bonito, eles tiveram boas oportunidades na vida. Com o verbo estar, nós estivemos no Chile o ano passado e ela esteve muito doente a semana passada, tá? E agora vamos com saber e trazer. Eles também têm a mesma linha de comportamento, tá? A mesma tendência. Esse ou, soube, trouxe, tá? Eu soube, eu trouxe, ela soube, ela trouxe, nós soubemos, nós trouxemos, eles souberam, elas trouxeram, tá? Então, vocês podem perceber, eles têm a mesma tendência do ou, tá? Exemplo, eu soube isso há 3 semanas atrás. Eles souberam lidar com o problema muito bem. Ela trouxe boas notícias, nós trouxemos algumas ferramentas para arrumar o carro. Beleza? Então pronto, é isso aí. Agora é fazer o exercício 1, 2, 3 e 4 e pular para os verbos do módulo e para a revisão número 1, tá? Mando beijos, mando abraços e tudo de bom para todos vocês.